Bom, e hoje pela manhã, o prefeito Sérgio Gnatti convocou o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Cachoeira do Sul para uma reunião. O objetivo é traçar novas estratégias para minimizar os danos decorrentes da classificação em bandeira vermelha da região e as restrições impostas ao município. A Thelma Tomás acompanhou esse encontro e vai trazer informações para a gente agora ao vivo lá da nossa redação. Tudo bem, Thelma? Boa tarde, conte aí os detalhes dessa reunião. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Pois é, hoje a gente acompanhou uma parte da reunião, desse encontro que aconteceu, então, aqui no Museu Municipal, com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui de Cachoeira do Sul. A primeira demanda que tem sido batida e foi motivo, inclusive, de um encontro do prefeito Sérgio Gnatti, virtual, com a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, é com relação à ocupação de leitos aqui em Cachoeira do Sul por pacientes que não integram nem a micro e nem a macro região, e esses dados serem contabilizados dentro do modelo de distanciamento controlado do governo do estado. Ocorre que Cachoeira tem gestão plena e, portanto, tem esses leitos disponíveis dentro do processo de regulação estadual. Significa dizer que esses 8 leitos de UTI que tem disponíveis aqui em Cachoeira têm de estar à disposição dos municípios no estado, e a regulação estadual de leitos determina quais os pacientes que vêm para Cachoeira para serem atendidos, independentemente deles serem casos de Covid-19. Só que o reflexo dessa ocupação desses 8 leitos regionais direto é na classificação de bandeiras. Uma das notas atribuídas para determinar a classificação de risco em bandeiras que vão de amarelo até preto é a ocupação de leitos, e é determinante. 25% da nota está na ocupação de leitos regionais e estaduais. Então, Cachoeira já está comprometida com essa nota mais baixa em função dessa ocupação. Nós temos pacientes, inclusive, vindos da região metropolitana, como é o caso de Canoas, ocupando leitos em Cachoeira. A administração do hospital, inclusive, já disse que não há condições de ampliar o número de leitos. Cachoeira já dobrou o número de leitos a partir da determinação de pandemia, né, em função da Covid-19, e não tem mais estrutura para comportar essa ampliação. Ontem nós tivemos ainda o registro do primeiro óbito, que é mais um fator agravante na determinação das notas que já estão bastante difíceis na micro-região e na macro-região. Aqui Cachoeira faz parte. Eu falei com o secretário de Saúde, Roger Gomes, hoje pela manhã, e aí a gente traz um pedacinho da minha conversa com ele para vocês acompanharem. Bom, primeiramente a gente tem que lamentar, né? Dar os pêsames à família. Nós ainda estávamos com uma estratégia de não haver óbitos no município, né? Infelizmente aconteceu o primeiro óbito de coronavírus em Cachoeira do Sul. A nossa estratégia agora continua sendo focar na prevenção e tentar trabalhar em um recurso, no qual a Procuradoria Jurídica está fazendo, para evitar ainda a possibilidade da bandeira vermelha, que é a nossa realidade agora nessa próxima avaliação. É importante salientar que o Estado do Rio Grande do Sul é soberano em relação à questão do distanciamento social. Nós não concordamos com esse regramento, mas temos que cumpri-lo. Antes da pandemia, nós tínhamos 10 leitos de UTI, hoje nós temos 20. Foi dobrada a capacidade de Cachoeira do Sul. Os outros municípios não fizeram nenhum aceno em relação a melhorias ou a investimentos, né? Cachoeira do Sul está fazendo a sua parte, mas eu acho que no momento de uma pandemia se tem que buscar as lideranças políticas dos municípios, né, para ir atrás de soluções. É isso que eu espero dos grandes líderes. Pois é, e ontem o prefeito Sérgio Gnatti, né, como a Thelma referiu aqui na abertura do comentário dela, conversou com a secretária de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, justamente questionando esse ponto, porque as internações estariam sendo contabilizadas para Cachoeira do Sul, né, Thelma? Pois é, e esse é o problema, né, Daniel? Nós estamos realmente com alguns indicadores positivos no que diz respeito à disseminação do vírus e razoavelmente a disseminação de casos, ampliação de casos, melhor dizendo, mas essas internações pesam, porque 25% da nota atribuído com uma regulação estadual que nos limita no sentido de atender mais pessoas e traz para cá pacientes que não são da micro e da macro em situações bem distintas, né? Porque uma coisa é a avaliação no que diz respeito à Covid-19, que é a ocupação de leitos por Covid, e outra é a regulação estadual, a qual Cachoeira faz parte por ter gestão plena.
Só que no momento da avaliação para atribuição de bandeiras de risco, essas duas variáveis se encontram. E os gestores aqui de saúde em Cachoeira do Sul estão revoltados com isso. O prefeito Sérgio Gnatti, inclusive, falou um pouquinho comigo sobre como foi essa conversa com a secretária Rita Bergmann. Nós estávamos achando uma injustiça, um erro do governo do estado em nos penalizar por estar atendendo pacientes de fora da nossa macro-região, de fora da região de Cachoeira, de fora da região de Santa Cruz e de Lajeado. Claro que a gente vai atender, nós não vamos nos furtar de atender, nós vamos atender sim, mas que isso não nos penalize na hora da contagem dos pontos para trocar de bandeira. E aí, Thelma, será que o choro, vamos dizer assim, do prefeito Sérgio Gnatti, não é, conseguiu sensibilizar a secretária de Saúde na conversa de ontem? O pessoal da administração aqui está muito otimista, Daniel. Acredita, inclusive, que nós tenhamos chance de ter alguns critérios flexibilizados ou até retornar para a bandeira laranja. Avaliando friamente as determinações do governo do estado, a gente não consegue ver isso com muita clareza, até porque nós já temos dois indicadores bem posicionados, as duas internações de cachoeirenses, né, e o óbito, que parece, hoje, uma das fontes ligadas à Secretaria de Saúde me disse que talvez não seja contabilizado para esta semana, mas invariavelmente será para a próxima. O problema maior é o fechamento do comércio, que hoje ficou bem claro, né, durante a reunião do comitê, representantes do comércio local tentando de todas as formas argumentar de que forma o próprio prefeito e até as entidades ligadas ao setor possam intermediar para garantir que Cachoeira não seja penalizada em função das situações da região. E é verdade, Daniel, tem um problema sério com Caçapava, inclusive uma reunião vai ser realizada diretamente pela 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, com a prefeitura, para tentar entender melhor o que está acontecendo. A gente mostrou aqui ontem uma entrevista com o prefeito, dizendo que já apertou o cerco, que já tomou as medidas que julgava ser necessário, mas a região toda está um pouco preocupada com os indicadores altíssimos de Caçapava. O prefeito falou sobre isso. Cuidem-se, cuidem-se nas suas atividades, porque esses 2 dias, ou 3 dias, ou 4 que virão aí com calor, vai propiciar o desejo, as pessoas já estão cansadas de ficar isoladas, aquelas que têm consciência, de que cuidem-se, porque é nesse momento que nós podemos ser contaminados. No fim das contas, o calor ainda pode agravar a situação, né? Pois é, e ele dizia justamente isso, que nós temos indicadores positivos, que as pessoas estão razoavelmente atendendo, mas se a gente for olhar as pesquisas, Daniel Nunes, essa não é a verdade. Hoje foi, inclusive, dito por representantes ali da fiscalização que o problema não está mais agora no centro da cidade, nem na zona urbana, está migrando para o interior. É jogo de osso, é cancha de bocha, é rodeio, é encontro, é pescaria, acampamento. Então, todas aquelas informações que nós mostramos ainda essa semana, apontando Cachoeira como o 3º município com menor índice de isolamento, se confirmam a partir das manifestações do pessoal que trabalha na fiscalização. Disseram hoje, durante a reunião, que tem sido cada vez mais difícil convencer as pessoas a entenderem que não é o momento de confraternizações, de aglomerações, de festas. Então, a alternativa tem sido agora migrar para o interior de Cachoeira do Sul. Se a gente vê por aqui no centro as pessoas utilizando máscara, respeitando algumas das normas, no interior isso não está se confirmando. Então agora, Daniel, a gente aguarda a partir das 18 horas a divulgação pelo governo do estado da classificação de bandeiras e então já temos um posicionamento mais certo. Cachoeira está na bandeira vermelha, estava privilegiada com regras da bandeira laranja por não ter tido registro na semana anterior, quase batendo na trave ali até quinta-feira, registros de internação de cachoeirenses e nem de óbitos. Hoje nós temos esses 2 indicadores consolidados, o que nos coloca definitivamente nas regras de bandeira vermelha. O recurso já está pronto e o choro, como a gente falou agora há pouco, já foi feito diretamente para a secretária, que se comprometeu em encaminhar essa demanda diretamente ao governador Eduardo Leite. Não consigo perceber um atendimento de demanda diferenciada no tratamento apenas para um município em detrimento dos restantes. Outros já tentaram e não foram bem-sucedidos. Quem sabe Cachoeira tem uma força política ainda mais poderosa que possa reverter isso.
E falando de força política, está aí uma declaração que eu achei bem importante no meio da reunião, quando o prefeito disse, em meio às suas manifestações, que não está preocupado com questões políticas. A frase foi: não quero saber de pensamento político agora, eu quero saber de combater a Covid-19. E aí eu fui perguntar para ele o que é que ele queria dizer com isso. Quero dizer que eu não estou interessado em nenhum tipo de determinação ou algo político. Não. Eu fui eleito para tratar das pessoas, para cuidar das pessoas, para cuidar da saúde das pessoas, e além disso eu sou médico. Então o que eu quis dizer é assim, não tenho pensamento, nenhum tipo de manifestação política nessa crise que nós estamos. Vamos combater a crise, e se combatermos a crise a tempo de pensar em política, nós vamos pensar em política, mas não vamos pensar em política enquanto nós estivermos nessa situação ruim, uma preocupação que está causando uma sensação de insegurança nas pessoas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, mas as pessoas têm crença de que nós estamos cumprindo a nossa parte. Mas nos bastidores aí da política, né, Thelma, considerando que é ano eleitoral, o atual prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, é dado como candidato ou pré-candidato à reeleição nas eleições que vão ocorrer lá em novembro, né? Pois é, Daniel, o que tu entende dessa declaração de não estamos pensando nisso, pensaremos quando der tempo? Fora das câmeras, quando nós estávamos nos deslocando, foi incisiva. Então, o prefeito está desistindo de concorrer a uma reeleição. Ele disse que, nesse momento, não tem interesse nenhum em tentar a reeleição, mas que está sofrendo uma pressãozinha bem forte dos parceiros que estão vendo aí como o nome dele despontando como o único possível a fazer frente ao nome do ex-deputado federal José Otávio Germano, que tem sido apontado como o favorito entre a comunidade cachoeirense. A gente vai aguardar para ver até outubro como as coisas vão se desenrolar. Nos próximos capítulos. Thelma, muito obrigado pelas informações. Ótima tarde para você, bom fim de semana, desde já. Para nós todos, Nunes. Até segunda.